Senhoras e senhores, muito bom dia a todos vocês que estão aqui mais uma vez no meu canal, assistindo esses vídeos de língua portuguesa. E hoje, não diferentemente, nós vamos falar de tópicos da língua portuguesa voltados à redação. Então essa aula é de técnicas argumentativas para o seu texto no fator dissertativo. Show de bola? A princípio, meu bom dia a todos vocês, boa tarde, boa noite, enfim, não sei que horário você vai estar vendo esse vídeo, mas de qualquer forma, deixa o seu joinha nesse vídeo aqui, se inscreve no meu canal, me ajude a te ajudar, tá? Compartilhe esse vídeo com um amigo, enfim, comente, né? Caso surja dúvidas, pode comentar que eu vou estar respondendo todo mundo, sem problema nenhum. Show de bola? Esse vídeo, então, como eu falei, será sobre técnicas argumentativas, então eu vou abordar a ideia de técnicas para sua argumentação, voltada, claro, aos desenvolvimentos da sua redação. E como nós estamos falando de redação no fator Enem, no fator VUNESP e tal, nós vamos trabalhar a ideia da redação no fator dissertativo argumentativo, tá bom? Então presta bem atenção comigo, não se esqueça de ficar até o final dessa aula, porque eu recebi muitas perguntas no meu Instagram aí ao longo desse intervalo que eu não postei vídeo, o canal ficou meio parado e tal. E dentre as inúmeras perguntas, uma delas foi a que eu mais recebi, que é a ideia de quantas redações semanalmente eu preciso fazer para tirar uma boa nota na redação, tá? Quantas redações eu preciso fazer por semana para tirar uma boa nota na redação? Vou responder isso no final do vídeo, tá? Quantas redações é interessante você trabalhar semanalmente, beleza? Então olha só, técnicas argumentativas para sua redação. Antes de começar a falar das técnicas propriamente dita, né? Antes de começar a falar da ideia de técnicas pro seu texto, aquela coisa que fica confusa a princípio, apresenta dado estatístico, apresenta uma citação, apresenta o quê? Calma que a gente tá aqui para exorcizar qualquer mal espiritual que habita em você. Então presta bem atenção comigo que para introduzir esse assunto é de suma importância lembrar que todo texto, todo argumento terá 3 fatores fundamentais para que fique, no fim das contas, coeso, para que o argumento, o texto, enfim, fique coeso, fique coerente. Veja só, quais são esses fatores? A ideia da exposição de um fato, a exposição de um argumento, a explicação desse argumento e a fundamentação dele. Por que fundamentação? Você expõe um argumento de que as mulheres sofrem no Brasil com o machismo. Você explica por que as mulheres sofrem no Brasil com o machismo, por exemplo. E você fundamenta. Essa fundamentação geralmente é o embasamento, é o alicerce do seu argumento. Para que no fim das contas o seu argumento não passe de achismo, de senso comum e tal. Então a fundamentação pode ser um dado estatístico, pode ser um fator histórico. A fundamentação pode ser, por exemplo, um determinado cenário histórico. Então você pode trazer um cenário da história e reforçar aquela sua tese, reforçar aquele argumento que você está detalhando. Então é super interessante usar esses recursos, beleza? Nesse sentido eu gostaria de lembrar uma única coisa. O seu texto, essencialmente, para conseguir atingir uma ênfase cíclica, né, para uma ligação bacana das partes, deverá ter 4 parágrafos. Esses 4 parágrafos serão divididos em um parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão. Hoje eu vou dar ênfase nos desenvolvimentos do seu texto, né, na ideia do desenvolvimento geral e as microestruturas que são o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Tá? Então, só lembrando, na introdução você apresenta suas teses, faz o uso de citação, alusão, fica a seu critério, você escolhe. Se quiser jogar nua e crua também vai embora. Mas no seu desenvolvimento é local de você apresentar a ideia de causa e consequência de determinado fator. Então, em 3 cenários, o tema é um problema, o tema é algo benéfico e o tema é uma pergunta. Não importa. Dá para encaixar a ideia de causa e consequência. É a melhor ideia para você estabelecer uma argumentação bacana nessas 2 partes. E a conclusão, por sua vez, é o local de fechamento, de solução para aquilo que você argumentou, para aquilo que você dissertou ao longo das 30 linhas. Tá bom? Nesse sentido, dando foco nessas 2 partes, seguindo a ideia de causa e consequência, as técnicas argumentativas estão relacionadas ao fato de reforçar um argumento que foi exposto e explicado.
Ou seja, as técnicas argumentativas estarão voltadas à ideia da fundamentação do texto. Veja bem, quais mecanismos eu posso usar para reforçar as minhas ideias expostas? Afinal de contas, exposicionar é a coisa mais fácil. Falar o que você pensa é o mais fácil. O difícil é explicar aquilo que você pensa e, claro, dar o reforço, fundamentar aquele argumento. E nesse sentido a gente tem alguns mecanismos. Temos a alusão histórica, comparação histórica, tá? A citação e a exemplificação. Veja bem comigo que eu vou abordar do mais fácil ao mais complexo, tá? E claro, dando as dicas que são fundamentais aí para facilitar a sua vida. Então veja bem, a exemplificação, vamos começar aqui de baixo. A exemplificação. Exemplificar algo na sua redação é mostrar, tá? Algum caso que ocorreu na mídia, enfim. Qual é o problema disso? Alguns estudantes pegam casos isolados. Então o cara pega um caso que aconteceu na cidade e tenta reforçar o argumento com aquele caso. Então, por exemplo, um tema sobre redução da maioridade penal, ele tenta reforçar o argumento dele com um caso de criminalidade infanto-juvenil que aconteceu na cidade dele. Isso é perigoso, tá? O que fazer? Quando você for usar esse mecanismo da exemplificação, né, para reforçar suas ideias, enfim, para detalhar, o interessante é você pegar um caso de acontecimento nacional. Então, por exemplo, um caso o assalto ao Banco Central, por exemplo, é interessante. Você pegar, sei lá, o assassinato de uma mulher, enfim, e trazer aquilo para determinado contexto. Então, se você está falando sobre o feminicídio no Brasil, você pode usar, por exemplo, o caso do goleiro Bruno, enfim, tem várias possibilidades para você argumentar, tá bom? Várias possibilidades voltadas ao noticiário, a questão da mídia, as redes sociais, tá? Principalmente as notícias de jornais que são impactantes em escala nacional, ou seja, que a nação tem conhecimento, tá? Que é de conhecimento do Brasil inteiro. Ainda assim, a gente tem a ideia da citação. Citação é muito usada, sobretudo no desenvolvimento, e alguns fazem uso na introdução, mas a ideia de citar algo é de pegar a fala de alguma autoridade, de alguma pessoa que estuda sobre determinado contexto e fazer o uso no seu argumento. Como é que funciona isso? Vou fazer uma pausa aqui em tudo e já esclarecer uma dúvida aqui de alguns estudantes. Olha só, eu tenho a seguinte frase de Albert Einstein: é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito enraizado. Na redação, se eu for citar exatamente essa frase de Einstein, eu coloco aspas. Se for exatamente o que Einstein falou, aspas na frase, tá? Então, segundo Albert Einstein, vírgula, aspas, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito enraizado, fecha aspas. Se eu fizer uma releitura da citação de Einstein, ou seja, se eu fizer um ajuste, colocar a minha marca ali, não vai aspas, porque não foi exatamente aquilo, enfim. Então, como é que fica isso? Segundo Albert Einstein, observa só, é muito mais complexo desintegrar um preconceito enraizado do que um átomo, tá? Einstein não falou isso exatamente, não falou isso nessa ordem, mas essa é a minha releitura, então o que eu faço? Não adquiro a aspas ali àquela frase, tá bom? Então preste bem atenção nisso aí. Voltando à ideia da citação, como eu disse, você vai pegar, por exemplo, em determinado tema, algum estudioso e vai trabalhar alguma citação no seu argumento. Então você pode pegar, por exemplo, uma citação de Immanuel Kant: o homem é aquilo que a educação faz dele, né? Muitos usam essa citação. Então é interessante usar em temas que essa citação se encaixa, beleza? A minha dica para alguns estudantes é buscar citações genéricas, ou seja, buscar aquelas citações que se encaixam em qualquer tema. Um exemplo desse tipo de citação: segundo fulano de tal, tá? Para entender tal coisa, é necessário entender o contexto em que estão inseridas. Ponto. Nesse sentido, vamos supor que a gente está falando sobre o racismo no Brasil. Então, nesse sentido, para entender a questão do racismo no Brasil, é necessário entender o contexto em que esse problema se insere. Ponto. Eu estou fazendo uma citação
genérica, estou fazendo uso dessa citação genérica, encaixando ela no tema do racismo. Ela vai se encaixar em inúmeros outros temas porque é uma citação bem ampla, é uma citação que abrange aí inúmeros fatores, tá bom? Então presta bem atenção ao ler revistas, ao ler livros e tal, tenta fazer a coleta dessas citações genéricas, as citações que se encaixam em qualquer tema, tá? Se encaixam em qualquer fator. E aí, claro, para saber se é genérica ou não a citação, você vai fazer o quê? Aplicá-la na prática, né? Fazer os testes na prática. Show de bola? E aí, partindo aqui para cima, a gente tem a ideia da comparação histórica. Como que funciona essa ideia da comparação histórica? Eu estou falando sobre machismo no Brasil. Então eu posso comparar, por exemplo, algum fator da história, algum cenário histórico, algum tempo histórico, e eu falo disso cronologicamente. Então eu posso pegar lá no século passado, no começo do século passado, em que as mulheres não tinham direito ao voto, e hoje que as mulheres têm direito ao voto, enfim. Então eu posso falar, por exemplo, que naquele momento o machismo era muito maior e hoje o machismo é pouco maior, tá? Um pouquinho menor, para não trocar a parte pelo todo, tá? Não posso generalizar que não há machismo, enfim. Então, você trabalha nesse sentido, você compara um cenário da história com outro cenário, reforçando aquele argumento. Então, se você acha que hoje em dia há machismo na sociedade, não tanto quanto há 100 anos atrás, né? Não tanto quanto há 100 anos, você vai trabalhar esse argumento fazendo o reforço desse argumento com essa comparação da história, tá bom? Ou então, sei lá, falar sobre a questão da redução da maioridade penal e trabalhar a criminalidade infanto-juvenil no ano de 1980, por exemplo, com a ideia da atualidade, beleza? E por fim, tem a ideia da alusão histórica. Como é que fica a alusão histórica? Suponha-se que eu estou falando sobre a questão do machismo no Brasil ainda, né? Vamos trabalhar ainda nessa ideia. E aí eu quero pegar um fator da história, trazer para o meu texto, argumentá-lo e, claro, dar um impacto para apresentar, por exemplo, as minhas teses ou continuar o meu argumento, enfim. Então suponha-se que nesse cenário do machismo na sociedade, eu pegue um fator da história chamado Calvário das Viúvas e traga isso para a redação, reforce os meus argumentos e conecte, né, a alusão histórica, tese, no caso da introdução, ou conecte a ideia da exposição do argumento, a explicação com a alusão histórica. Então, a alusão é muito interessante para ser usada, tá? A ideia de alusionar algo é super interessante, porque você enriquece o seu texto no fator interdisciplinar, você traz outras áreas de conhecimento, você pode fazer uma alusão histórica, mas pode também fazer uma alusão filosófica, geográfica, historiográfica, tá? Historiográfica no caso é histórica, né? Mas tem econômica, enfim, tem vários tipos de alusão que você vai poder fazer uso, beleza? E por fim, então, como eu havia dito, eu vou responder agora essa pergunta, é a questão da quantidade de redações necessárias, né, semanalmente para atingir uma nota bacana na redação. Eu, como professor, aconselho para todo aluno fazer uma redação por dia, porque o aluno entra no modo automático, já começa a praticar, então chega um tempo em que ele começa a ter dificuldade no começo, né? Mas ao decorrer do tempo, pela praticidade, ele vai entrando no modo automático e não vai tendo tanta dificuldade para argumentar, para enfim, exemplificar e tal. Esse é o famoso adágio de que a prática leva à perfeição, no sentido de que a prática faz com que o aluno tenha resultados positivos. Então o interessante é fazer uma redação por semana, tá? Claro, tem estudante que trabalha, tem estudante que tem filho, enfim, tem a vida corrida ou tem outras matérias para estudar. E nesse sentido, pensando nesse tipo de estudante, nesse perfil de estudante, eu aconselho fazer 3 redações por semana, com intervalo, né, de um dia para cada uma. Então você faz uma redação hoje, amanhã não faz e por aí vai. É interessante. Agora, fazer uma redação por semana é perigoso.
É perigoso porque assim, a depender do tempo em que você estiver até a sua prova, né, da latência de tempo até a sua prova, é perigoso que você não consiga corrigir, né, retificar alguns erros. Então é interessante você fazer redações pelo menos umas 3 vezes por semana, tá? Por exemplo, no caso da polícia militar, às vezes o estudante começa a praticar 30 dias antes da prova, só que uma vez por semana. Então, em tese, ele vai fazer 4 redações e às vezes isso aí não é o suficiente para sanar algumas dúvidas. Beleza? A princípio, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se surgir dúvidas ou vocês quiserem uma aula mais específica, mais voltada a algum desses fatores aqui, pode comentar aqui embaixo, deixem as sugestões, tá bom? Me sigam no Instagram, vou deixar o link do Instagram, eu sempre posto dica lá a respeito de língua portuguesa, dicas para redação, então vou deixar o link na descrição do vídeo. E não se esqueça, eu sempre finalizo as minhas aulas aí em cursinhos, enfim, com a seguinte frase que eu li em um livro do Terrar Fiker, muito conhecido aí pelo livro O Segredo de uma Mente Milionária, que é o seguinte: condicionamentos levam a pensamentos, pensamentos levam às ações e as ações geram resultados. Beleza? Pessoal, muito obrigado, foco na aprovação, tudo de bom e não se esqueça, pratique redação.